Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, em mais um dia na perseverança, na vigilância, na oração, sempre meditando naquilo que é a palavra de Deus, Jesus Cristo. Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai, antes mesmo das primeiras obras dele, por ele e para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, sendo o Verbo era Deus e estava com Deus antes mesmo das primeiras obras, e o Senhor lhe enviou aonde é o enviado, é o Messias, é o sumo sacerdote, a promessa de Deuteronômio de suscitarei no meio de vós alguém como vós, e ele é aquele que está apto a nos instruir de tudo, como falar, como proceder. Bem-aventurados sois aqueles que acatam os seus conselhos. Passou pela morte cruz, após cumprir-se aonde a palavra diz que se ele não tivesse vindo e demonstrado pelo bom proceder que é possível vencer o mundo segundo a fé, não teria ninguém como culpado, mas como ele veio, a palavra diz que até as pedras clamam contra vós, ainda que não há quem anuncie a verdade, assim a palavra nos diz. Mas nós somos daqueles que perseveramos e, na verdade, instruímos para que façais assim como fazemos, em estar ofertando a vida, consagrando a própria vida por amor do seu nome, sendo um próprio altar. Não edificamos altares terrenos, mas antes somos o próprio altar, ofertando o nosso corpo como um sacrifício agradável às narinas do Senhor, pela condução do seu Espírito, que é o elo da perfeição. Não envolveis em vãs discussões teológicas, vãs filosofias que nada podem vos acrescentar, mas antes sejais direcionados. A palavra diz que haveria divergência para que fossem conhecidos os escolhidos. Antes ofertai o vosso corpo como um sacrifício agradável, sendo o próprio altar, aonde já não somos nós que vivemos, mas ele habita em nós, e aonde quer que pisarmos a planta de nossos pés, somos luz, porque a palavra diz: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, veio para os seus, mas os seus os rejeitaram, porque a luz expõe aqueles que estão em trevas, mergulhados em trevas. Ele já dizia: não, eles não vos odeiam, eles odeiam a verdade que há em vós. Antes de vos odiarem, eles me odiaram. Aquele do qual profanaram contra o templo, quando ali os bofetavam, cuspia na sua cara, o chicoteava, aquele que muitos não o compreenderam, até assim como muitos nos dias atuais estão sempre na rebeldia, estão sempre como cães raivosos que voltam ao seu vômito, como a porca, embora ainda fosse lavada, voltou a revolver a lama, voltou segundo a sua imundícia. Mas ainda há um povo bem disposto, unido numa só fé, num só coração, num só propósito, numa só mentalidade, a saber, a de Cristo, que não se adora a outros deuses impossíveis de o justificar, mas
Adoramos aquele que vive e que reina, aquele que passou pela morte de cruz. O Pai o justificou ao terceiro dia, e assim ele fará com aqueles que não negam o seu nome e perseveram dia após dia na vigilância e na oração no último dia, assim como também preparou um lugar para os rebeldes e teimosos, aonde ali o seu verme não se queimará. Lembrai-vos da sarça ardente que Moisés via como um espinheiro que não se consumia pelo fogo. Assim, o Senhor está a proceder dia após dia. Ainda há esperança para aqueles que vivem, que venham se arrepender dos seus maus caminhos. Há mais esperança para um cão vivo que um leão morto. Há mais proveito quando se vai a uma casa onde tem um velório do que numa casa onde há banquete, porque na verdade a casa onde há um luto, o coração do povo está voltado para ali, aonde todo ser que não é capaz de deter o seu pneuma, o fôlego de vida, assim sabendo também que ali ainda não é o fim, pois a sua alma haverá de ser julgada. Algumas morrerão, a morte os entregará a Cristo para o julgamento, e outros que não passarem pela morte da alma estarão dormindo em Cristo no novo mar, aonde ali haverá júbilo para aqueles que nem mesmo altura, profundidade, nem mesmo principado, potestade, nada o que há por vir, na verdade nada se compara com aquilo que enfrentamos de situações momentâneas e passageiras, nem se compara com a glória que há de vir. Aleluia! A glória da segunda casa é maior do que a primeira, assim nos diz o Senhor.